Olá, sou Paulo Roberto Filgueiras, professor de Química do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Esta é mais uma videoaula do curso Estatística Básica. Hoje nós vamos ver sobre intervalo de confiança utilizando uma amostra, distribuição t-student, intervalo de confiança para a variância e o teste F. Bem, então dando continuidade, então agora vamos continuar a discussão sobre o intervalo de confiança utilizando uma amostra. Então, nós temos que as distribuições de estimativas amostrais em populações normais são dadas dessa seguinte forma. Primeiro, nós vimos para um único ensaio. Então, nós temos a minha variável x se distribui normalmente com média μ e variância σ2. E quando eu comparo uma distribuição de médias, então essas médias se distribuem normalmente com média μ, a média se mantém a mesma, só que agora a variância é igual a σ2 sobre n, onde n é o tamanho da minha amostra. Então, a partir destas distribuições, podemos obter intervalos de confiança, só que agora meu interesse é obter um intervalo de confiança utilizando a distribuição das médias. Então, suponhamos uma amostra com os teores de enxofre das 16 primeiras amostras da tabela. Então, como iniciado no vídeo anterior. Então, para essa amostra, a média é 0,9575% em massa de enxofre. Como a média de x se distribui normalmente, então temos aqui, distribui normalmente, ao subtrair a média populacional e dividir o resultado pelo erro padrão da média, ou seja, a raiz quadrada da variância das médias, teremos uma variável normal padronizada denominada de z. Então, eu pego a minha média amostral menos a média populacional dividido pelo erro padrão da média. Então, essa padronização, eu vou ter agora a minha variável z, a média dela é igual a zero, ok? Então, eu centrei ela em zero e, ao dividir pelo erro padrão da média, eu deixei essa escala do eixo das abscissas agora em unidades de erro padrão. Então, essa nova variável z vai se distribuir normalmente com média zero e variância σ2 igual a 1. Aqui eu coloquei σ2 de z para reforçar que a variância desta nova variável. Ela será igual a 1. Então, como essa nova variável ela se distribui normalmente, e quando eu padronizo, fiz a padronização, eu tenho agora essa variável padronizada, se eu quero um intervalo de confiança para a média populacional, eu vou avaliá-la através de um intervalo, né, já que a distribuição é gaussiana, de um intervalo em mais um certo valor de z, que isso aqui agora é a nossa nova variável, então que ela vai se comportar de mais z e de 0 até menos z. Então essa nova variável tem todas as propriedades da curva gaussiana e padronizada, ou seja, uma curva normal padrão. E cada unidade que eu estou avaliando nesse eixo das abscissas é unidades de erro padrão. Ora, então fica claro que o intervalo que eu quero avaliar, ou seja, o meu intervalo de confiança, ele vai ter uma probabilidade de conter a média igual à área abaixo da curva gaussiana que eu estou avaliando. Então, se eu estou avaliando um intervalo de menos z até mais z, a probabilidade da média populacional estar dentro desse intervalo é igual a esta área aqui, ou seja, esta área que eu estou observando abaixo da minha curva gaussiana. Isso vai ser igual ao meu intervalo de confiança. Toda a área restante é igual ao meu valor de alfa, meu nível de significância. Então, como esta variável está padronizada, então meu intervalo de confiança, o meu valor desta variável, ela tem que ser maior que menos z. Então, esse valor tem que ser maior que menos z e ele deve ser menor do que o valor de z. Então,
Temos aqui menor que o valor de z, ou seja, está compreendido entre menos e mais e. E a probabilidade desse intervalo conter a verdadeira média da população é igual a esta área. Então, observe, o valor de z é que vai, mais ou menos z aqui, o valor positivo de z é o que vai me definir esta probabilidade. Então, observando aqui, pegando essa primeira parte menor, então nós temos que menos z vezes o erro padrão é menor que a média menos a média populacional. Então, equacionando aqui, eu vou ter que a minha média populacional ela é menor do que a minha média amostral mais o z vezes o erro padrão. Do lado de cá, vamos pegar o valor menor que z. Então, aqui eu tenho que a média menos a média populacional é menor do que o z sigma sobre raiz de n. Então, equacionando, eu vou ter que a minha média populacional é menor do que o valor da média menos z sigma sobre raiz de n. Então, eu posso juntar essas duas, uma vez que a média é menor que esse termo e a média deve ser maior que esse termo aqui. A única diferença entre eles é esta parte da minha equação, que é o valor de z vezes o erro padrão. Okay? Então, eu tenho, dentro desse intervalo da média amostral menos z sigma sobre raiz de n, menor do que a minha média populacional, que é menor que o valor da média amostral mais z sigma sobre raiz de n. Bem, este intervalo, né, a probabilidade da média estar contida neste intervalo vai depender do valor de z que eu utilizar. Lembrando, quando eu for utilizar um valor de z aqui, eu vou usar um valor de z positivo, um valor numérico positivo. Então, por isso que muitas vezes na tabela normal padronizada, ela só me dá uma parte da área, ou seja, só avalia a metade da minha distribuição normal padronizada. Então, pego de 0 até o mais infinito. Ou seja, em outras palavras, ele vem calculando a área de menos infinito até zero. Então, não calcula a área de menos infinito até mais infinito. Só tomem cuidado se for utilizar algum software já embutido em alguma planilha eletrônica. Então, normalmente, essas planilhas trazem a área completa, ou seja, tem a função normal padronizada, então vem calculando a área de menos infinito até o ponto que você acha de interesse. Então, por exemplo, para o intervalo 95% de confiança, o valor de z é 1,96. Então, se eu quero 95% de confiança, então a área abaixo dessa curva deve corresponder a 0,95. E a área externa à curva, né, a soma dessas duas áreas, a direita mais a área esquerda, deve corresponder a 5%. Como a minha curva é simétrica em torno da média, então eu tenho 2,5% à esquerda e 2,5% à direita. Ou seja, então se eu for utilizar algum software para determinar o valor de z, então lembrar, eu vou querer apenas esta parte da área aqui, ou seja, eu vou olhar apenas para 2,5%. Isso porque, como ela é simétrica, eu vou ter mais outros 2,5% aqui, final da minha curva. Então, fiquem atentos a essas tabelas, principalmente como é calculado os valores, né? Ou seja, como foram determinados aqueles valores tabelados. Então, nesse exemplo, né, das 16 primeiras amostras das 160 amostras de petróleo, então temos aqui esta coluna, então a média dela é dessas 16 amostras 0,9575% em massa. E vamos admitir que o valor de desvio padrão calculado para 160 amostras é uma estimativa, né? Ou seja, uma aproximação aceitável do parâmetro populacional. Então, esse desvio padrão de todas essas amostras, esse valor 0,2097% em massa, é uma boa estimativa do meu parâmetro populacional, ou seja, então vou utilizar este valor como o meu valor populacional. Então, para esta amostra com 16 valores,
Então, aplicando a equação, então eu tenho a média menos 1,96, que é o valor de Z para 95% de confiança, vezes o valor de sigma, que é o valor de desvio padrão populacional, lembrando que nós estamos utilizando um valor aproximado, dividido por raiz de 16. 16 porque eu tenho 16 amostras, 16 ensaios, né, 16 elementos na minha amostra. Isso é menor do que a média, que é menor do que o valor da média amostral mais o valor de Z sigma sobre raiz de 16. Então aqui eu tenho um intervalo. O intervalo de 0,8547 até 1,0603. Então, agora, voltando para uma distribuição dos meus petróleos, então nós temos isso daqui. Temos a média, 0,9575, e o meu intervalo. Então, este intervalo que define uma área de 95% dentro do meu intervalo de confiança. Ou seja, eu tenho um intervalo onde eu tenho 95% de chance de conter o verdadeiro valor da média dentro deste intervalo. Bem, então vamos trabalhar um pouco esse intervalo. Então aqui as caudas, tanto à direita quanto à esquerda, para a distribuição normal padronizada, quando eu calculo o intervalo de confiança, elas vão ter a mesma área e a área do nível de confiança da minha estimativa vai depender desse valor alfa, que é o nível de significância. Então, avaliando essa equação, eu tenho o Z, que vai definir estas áreas, vai estar relacionado a essa área, o valor de sigma, que é o desvio padrão da população, o nível de significância, que está relacionado ao grau de confiança, ou seja, ao valor de Z, e o valor de raiz de n. Esse valor, sigma sobre raiz de n, é o meu erro padrão da média. E eu vou chamar de erro essa junção de sigma vezes o erro padrão da média, ou seja, vou chamar de E minúsculo, esse produto do meu Z, que está relacionado ao meu nível de significância, meu grau de confiança, vezes o erro padrão da média. Então, de certa forma, eu tenho a média mais ou menos um erro. Isso por quê? Observe que nessas equações, sempre que nós estamos trabalhando, eu tenho o valor de média mais ou menos um certo valor, ou seja, um valor de Z vezes um valor de erro padrão. Então, esse Z vezes o erro padrão, vou chamar apenas de erro. Então, eu tenho a média menos esse valor de erro mais o valor de erro. Então, isso aqui é importante. Então, a probabilidade de eu ter a média, no caso que média amostral menos o erro, menor ou igual a média populacional, menor ou igual a média mais valor de erro, ou seja, a probabilidade da verdadeira média populacional estar dentro desse intervalo que eu tenho a média amostral menos o erro até a média amostral mais o erro, né, essa probabilidade é igual a 1 menos alfa, onde alfa é meu nível de significância. Nesse caso aqui, eu tenho um sério problema, que é isso aqui. Para determinar esse erro, nós precisamos conhecer a variância populacional. E ocorre que em muitos trabalhos práticos, principalmente do campo de vista da biologia, da química, da farmácia, não é fácil obter uma boa estimativa da variância populacional. Então, quando nós trabalhamos com amostra, na maioria das vezes nós não temos previamente uma estimativa da variância populacional. Então, como resolver esse problema? Então, nesse caso, utilizamos uma outra distribuição, chamada distribuição t-student. Então, agora vamos ver o intervalo de confiança para essa média amostral, agora utilizando uma outra distribuição. Então, a estatística T, ela foi introduzida em 1908 por William Seagal Gossett, químico. Ele foi um químico da cervejaria Guinness, em Dublin, na Irlanda, e Student era o pseudônimo que ele utilizava para publicar seus trabalhos. Então, a função densidade da distribuição T de Student, ela tem a mesma forma de sino da distribuição normal. Então, observe, isso aqui é importante, porque se ela tem a mesma forma de sino da distribuição normal, então ela tem uma simetria, ou seja, ela é simétrica em relação a um ponto.
Então, ela tem a mesma simetria, a mesma propriedade da distribuição normal. Mas reflete a maior variabilidade, né, com curvas mais alargadas, que é de se esperar em amostras pequenas. Então, quanto maior o grau de liberdade, mais a distribuição T de Student se aproxima da distribuição normal. Então, agora nós temos uma equação semelhante à anterior. Então, eu tenho o meu valor de média populacional entre dois valores. Então, eu tenho entre o valor da média amostral menos, agora eu troquei o valor de T, o valor de Z pelo valor de T da distribuição T de Student, com o nível de significância adotado e um Ni, que é o número de graus de liberdade, vezes o valor de S sobre raiz de N, onde S é o desvio padrão amostral. Então, eu vou ter agora a minha média populacional entre a média menos o erro agora, o erro calculado através da distribuição T de Student, até a média mais o valor de erro, onde eu tenho o valor de T de Student e o desvio padrão amostral. O que é interessante aqui é que o valor de T depende do alfa, do nível de significância que eu quero, e do número de graus de liberdade, Ni, onde o número de grau de liberdade nessa distribuição é dado por N menos 1. Então, a curva T nos dá a probabilidade de ocorrer um evento a T desvios padrão da média. Observe que essa interpretação é semelhante à já utilizada para a distribuição normal padronizada. Os valores de T, valores correspondentes à área sobre a curva nas caudas, são tabelados e dependem de dois fatores. Então, o primeiro fator é N-1, que me dá o número de graus de liberdade. Esse é o primeiro fator. E o segundo é o grau de confiança desejado, ou 1 menos alfa. Então, preciso desses dois pontos. Então, se eu quero 5% de significância, eu vou usar um grau de confiança de 95%. Se eu quero 1% de significância, então, meu grau de confiança, 99%. Aqui eu mostro 4 curvas. Então, em azul contínuo eu tenho a curva normal padronizada e as outras 3 curvas eu tenho 3 curvas da distribuição T de Student. Então, uma primeira em azul com 1 grau de liberdade. Então, se eu tenho 1 grau de liberdade, eu tenho 2 amostras. Então, observe, ela é mais larga do que essa curva em azul. Então, ela é mais larga. E aqui, em torno do ponto central, ela é mais achatada. Então, parece uma curva normal com curtose. E aqui também, na parte superior, dá para ver que a cauda dela é mais larga. Ou seja, ela tem o formato de sino, essa curva T com 1 grau de liberdade tem o formato de sino, também é simétrica em torno de zero, em torno dessa média, só que, no entanto, as caudas dela é mais alongadas, ou seja, eu tenho uma maior área nas caudas. Agora, essa linha vermelha pontilhada, a distribuição T de Student, só que agora com 2 graus de liberdade. Isso porque em muitos trabalhos de química, principalmente na área de ensino, quando o aluno está no laboratório, é feito 3 ensaios. E a partir dos 3 ensaios, então, eu faço alguns cálculos, até mesmo um cálculo de intervalo de confiança. Então, com 3 ensaios, eu tenho 2 graus de liberdade. Então, olha o perfil da curva T de Student com 2 graus de liberdade. Esse aqui é o perfil. Então, observe que essa cauda eu tenho uma área bem superior nessa cauda do que eu tenho na distribuição normal. Então, quando eu vou aumentando o número de graus de liberdade, essa curva da distribuição T de Student, ela tende para a normalidade. Então, se eu observo aqui um Ni igual a 30, então observe que essa linha pontilhada em preto, observe que ela está adere bem, ou seja, está bem próxima da curva normal padrão. Ou seja, então, se eu tiver um número de amostras superior a 30 e, nesse caso, utilizar o valor tabelado da distribuição normal em vez da distribuição T de Student, o erro que eu vou assumir é bem baixo.
Isso porque a aderência das duas curvas, ou seja, as duas curvas estão muito similares com esse valor de número de graus de liberdade, 30 ou mais. Então, com o aumento do número de graus de liberdade, o valor de t menos 1, ele converge, né, a princípio rapidamente, depois mais devagar, para os valores da distribuição normal padrão, como nós vimos no slide anterior. À medida que a amostra cresce, portanto, a diferença entre as duas distribuições vai perdendo importância. Então, na prática, isso aqui é interessante. Na prática, só se costuma usar a distribuição t quando o número de graus de liberdade na estimativa do desvio padrão é inferior a 30. Isso porque, como nós vimos no slide anterior, quando eu tenho mais do que 30 amostras, ou seja, mais do que 30 elementos naquela minha amostra, ou seja, o valor de n é superior a 30, a distribuição t com 30 graus de liberdade, ela se adere muito bem, ela atende muito bem a uma normal padronizada. Então, as áreas abaixo da curva, elas são muito semelhantes. Então, eu posso utilizar a distribuição normal nesses casos, uma vez que o erro que eu vou ter fazendo, assumindo esse risco, ele é baixo. Então, a estimativa intervalada da média populacional se baseia na hipótese de que a distribuição amostral das médias amostrais ela é normal. Para grandes amostras, isso não apresenta dificuldade especial, pois se aplica o teorema central do limite. Então, para amostras menor do que 30, ou seja, um n menor do que 30, eu utilizo a distribuição t de student. Então, eu tenho a minha média populacional vai estar entre o valor da média amostral, menos e mais, o valor de t da estatística t de student com n menos 1 graus de liberdade, e aqui eu utilizo o desvio padrão amostral sobre raiz de n. Uma outra forma de representar isso é desse formato. Então, eu tenho a média populacional é igual à média amostral mais ou menos o t vezes S sobre raiz de n, ou seja, vezes o erro padrão. Lembrar aqui que é o t n menos 1, que eu preciso saber o número de grau de liberdade da estatística t. Se eu tenho uma amostra com mais do que 30 elementos, então eu posso utilizar a distribuição normal padronizada, que eu vou estar assumindo um risco baixo. Então, aqui nesse caso, o valor de desvio padrão utilizado, calculado, ele é bem próximo do desvio padrão populacional, então eu utilizo o valor de z, eu utilizo da estatística z. Então, eu saio da estatística t, da distribuição t, vou para a estatística z, e o valor estimado do desvio padrão amostral eu utilizo como o valor do desvio padrão populacional. Então, eu tenho essa representação. Então, a média é igual à média amostral mais ou menos E sigma sobre raiz de n. Então, eu tenho esses dois casos. A amostra menor do que 30 e a amostra maior do que 30 elementos. Então, o intervalo de confiança, então, o valor de Z sigma sobre raiz de n ou Tn menos 1 S sobre raiz de n, eu vou chamar de erro. Então, eu tenho a minha média populacional, que é dado pelo valor da média amostral menos o erro, e o valor da média amostral mais o erro, ou essa representação aqui. Onde nessa representação, apesar de eu ter uma igualdade, eu tenho que a minha média populacional é igual à média amostral mais ou menos um erro. Então, nesse caso, estou dizendo que a minha média populacional vai estar no intervalo entre a média amostral menos o erro e a média amostral mais o erro. Os dois valores obtidos aqui é o meu intervalo de valor. Então, nesse caso, quando eu tenho n maior que 30 e sigma é conhecido, eu utilizo a distribuição z e o desvio padrão das médias, que é esse carinha aqui. Quando eu tenho n maior que 30 e o sigma é desconhecido, então eu utilizo esse valor de desvio padrão amostral como uma boa estimativa do desvio padrão populacional. Então aqui eu tenho a estatística Z, ou seja, a curva normal padronizada.
Quando o n é menor que 30 e o sigma é desconhecido, eu utilizo a estatística t de student, com n menos 1 grau de liberdade, e aqui, para o erro padrão da média, eu utilizo o desvio padrão amostral. Então, substitui o desvio padrão da população pelo o desvio padrão das amostras. Ou seja, eu utilizo a estimativa do desvio padrão populacional. Então, aqui eu tenho a estatística t de student. Enquanto no primeiro caso, amostras superiores a 30, eu tenho a estatística Z, ou seja, tem uma distribuição normal gaussiana, menor que 30, eu tenho uma distribuição de T de student. Então, de certa forma, no início, quando eu tenho meu conjunto de dados, eu observo o valor de n. n é menor do que 30? Então, não. Então, se n não é menor que 30, então, eu tenho pelo teorema central do limite, podemos usar a distribuição normal. Então, use-se S no lugar de sigma, se sigma não for conhecido. Então, só observando o valor de erro aqui, já que a outra parte é constante, então, erro eu vou utilizar a distribuição Z, normal padronizada, vezes sigma sobre raiz de n. Mas agora, se o n for menor do que 30, ou seja, n é menor que 30, sim, realmente ele é menor que 30. Então, eu vou avaliar se a população tem distribuição normal. Se a população não tem distribuição normal, usamos métodos não paramétricos ou de reamostragem. Se a população tem distribuição normal, aqui eu vou para dois casos. Sigma da população é conhecido? Se ele não é conhecido, eu utilizo que esse erro é o meu valor de t da distribuição t de student. Tome cuidado para eu olhar o número de grau de liberdade correto e o valor de alfa sobre 2, já que eu estou vendo um intervalo. Então, eu vou olhar a esquerda e a direita e o valor vezes o valor de S sobre raiz de n. Se o sigma da população é conhecido, eu já utilizo a distribuição Z, okay, normal padronizada, uma vez que eu tenho o valor de sigma já definido. Então, se o n é menor que 30, vai depender se eu conheço ou não o valor do desvio padrão do meu problema. Se eu conheço o desvio padrão populacional, utilizo a estatística Z. Se eu não conheço, utilizo a estatística T. Então, aqui eu tenho uma distribuição de probabilidade de alguns valores da estatística T. Nesse caso, esta tabela é calculada do valor de menos infinito até o ponto que eu estou observando, e isso vai me dar um valor de alfa, vai me dar um nível de significância alfa. Então, toda a área restante aqui é o meu nível de confiança 1 menos alfa. Então, se eu quero um intervalo de 95% de confiança, então eu devo ter 25, devo ter metade dessa área à direita, metade da área à esquerda. A metade de 5% é 2,5%, então eu preciso ter 2,5% à direita e 2,5% à esquerda. Como essa curva, ou seja, como essa tabela só me dá a área à direita, ou seja, do mais infinito até o ponto que eu estou observando, então, se eu quero 95% de confiança, eu vou olhar na tabela o valor para 2,5%. Então, tem que olhar esta coluna aqui, para 2,5%. Então, se eu estou trabalhando com 95% de confiança, para essa tabela aqui, tem que olhar esses valores. Então, 1 grau de liberdade, o valor de t para 95% de confiança, no intervalo de confiança, é igual a 12,706. Se eu tiver um número de grau de liberdade igual a 2, o valor de t é 4,303. Um valor igual a 3, então cai para 3,182. 4, 2,776. Observe que no início, de 1 para 2, a queda é muito brusca, de 2 para 3. Eu tenho uma queda ainda considerável, 3 para 4 também uma boa queda, depois de 4 para 5, 6, a queda é mais suave. Observe que aqui é bem mais suave. De 15 para 20, de 15 eu tenho o valor 2,131. Para 20, o valor cai para 2,086. Então, a queda é bem baixa. Então, para poucas amostras, é interessante, cada amostra que eu retiro, acaba que eu aumento muito o valor da área da minha distribuição T de Turing. Então, por exemplo, se eu tenho
uma amostra com 4 valores. E eu suspeito que um seja outlier, eu aumento de forma considerável, aumento bastante o valor da minha estatística T de estudo. Então, devo tomar muito cuidado nesses casos. Sobre o intervalo de confiança. Então, as considerações. Não temos que fazer nenhuma restrição quanto à forma da distribuição das observações, ou seja, de cada ensaio que eu estou realizando. Admitir que as amostras são aleatórias e independentes. Então, vamos admitir que as amostras são extraídas de populações normais. Então, ou seja, eu posso utilizar isso já pelo teorema central do limite. Nós vimos que, independente da distribuição das minhas amostras, quando eu faço a distribuição das médias amostrais, ela tende à normalidade. Então, sobre certas restrições, os valores amostrais seguem certas distribuições específicas, que podem ser usadas para obter intervalos de confiança. Então, considerando amostras com N elementos, traz aleatoriamente de população normal com média μ e variância σ2, nós temos que as médias amostrais também se distribuem normalmente com média μ e variância σ2 sobre N. A variável aleatória t, definida como t, é igual a o valor da média menos a média populacional dividido pelo erro padrão da média, segue distribuição t com n-1 graus de liberdade. E a variável Q², definida por Q² é igual a n-1, que multiplica a variância amostral sobre a variância populacional. Segue a distribuição Q² com n-1 graus de liberdade. Agora vamos trabalhar esta parte da variância. Então, o intervalo de confiança para a variância. Então, considerando a primeira linha da tabela como uma amostra de 10 petróleos, qual o intervalo de confiança para a variância dessa amostra? Então, utilizar um valor de alfa igual a 0,05, ou seja, 5%. Então, para essa amostra, ou seja, 10 valores, um n igual a 10, temos uma média amostral igual a 0,985 porcentagem de massa e uma variância de 0,0493 porcentagem em massa ao quadrado. Eu quero saber qual o intervalo de confiança para a variância. Então vejam só, como a variância se distribui conforme uma distribuição Q² com n-1 graus de liberdade, então eu vou olhar a distribuição Q² com 10 menos 1, 9 graus de liberdade. Então, com 9 graus de liberdade, esta tabela eu tenho a área de mais infinito vindo até o valor de zero. Então, se eu quero 95% de confiança, então esta área aqui sobre a minha curva, a área que eu quero utilizar, ou seja, essa região com a probabilidade, eu quero que seja 95%. Então, eu quero 2,5% em cada lado da minha cauda. Então, eu vou pegar um ponto nessa região de 2,5% e um ponto cuja essa região tenha 2,5%. Então, observando estes valores, então, eu vou ter que pegar o primeiro ponto aqui, que vem de mais infinito até este ponto aqui. Então, se eu quero 2,5% aqui, eu vou olhar o valor de 2,5% para 9 graus de liberdade. Então, eu tenho um valor de 19,0. Então, preciso ter um valor de Q² menor que 19,0. Lembrando que eu estou vendo de menos infinito para zero. Agora, esse outro ponto aqui, eu vou ter que pegar uma área referente a 97,5%. Isso porque eu tenho os 95% que eu quero, mais os 2,5% que eu peguei de um lado da cauda. Então, 95% mais 2,5% vai dar um total de 97,5%. E olhando esse valor para 9 graus de liberdade, eu tenho um valor de 2,70. Então, eu preciso ter um valor de Q² maior que 2,70. Esses 2,5 aqui representa que aqui eu estou pegando o valor para 2,5%, ou seja, um valor de Q²
não menor, mas maior que 19, eu tenho uma área de 2,5%, e um valor de Q quadrado menor do que 2,70, também eu vou ter uma área de 2,5%. Então, para a minha variância, como eu quero 95% de confiança, eu preciso que ela esteja dentro desse intervalo, ou seja, o valor de Q quadrado seja maior que 2,70 e menor que 19,0. Então aqui está uma tabela mais completa, com até 30 graus de liberdade para a distribuição Q quadrado. Quem for utilizar alguma planilha eletrônica, fique atento a ver como que é calculado o meu valor de Q quadrado. Olha se está vindo de mais infinito até o ponto que eu estou observando, onde é a grande maioria das planilhas, ou a depender se ela está vindo de zero para mais infinito. Então só fica atento a isso. Na grande maioria das vezes ela vem de mais infinito para zero. Então eu tenho que o meu valor de Q quadrado deve estar dentro do intervalo de 2,70 e 19,0. Então, o meu valor de Q, como nós vimos, ele é igual ao valor de n-1, que multiplica o desvio, ou a variância amostral, dividido pela variância populacional, que se distribui conforme essa Q quadrado com n-1 grau de liberdade. Então, substituindo o valor de Q quadrado, esse valor de Q quadrado aqui nessa inequação, então nós temos que 2,70 menor que n-1 S2 sobre sigma 2 é menor do que 19,0. Então, resolvendo esta inequação, então nós vamos ter 2,70, multiplicando isso tudo por n-1 vezes o valor de S2, 2,70 sobre n-1 vezes S2, mais menor do que n-1 S2 vezes 1 sobre sigma 2, tudo isso, vezes esse cara aqui que é n-1 vezes S2, isso é menor que 19 sobre n-1 vezes S2. Então, eu fiz esse procedimento para eliminar todo esse termo aqui e eu ter apenas o valor de 1 sobre sigma 2. Então, resolvendo nesse caso, então, como eu tenho 1 sobre sigma 2, quando eu inverto a fração, eu inverto também os sinais de igualdade. Então, se ele está menor, ele passa para maior. Então, eu vou ter esse termo aqui fica nesse canto. Então, eu vou ter n-1 S2 sobre 19, menor que o valor de sigma 2, menor que n-1 S2 sobre 2,70. Lembrando, aqui eu vou ter, então, nesses casos, com n igual a 10, o valor de S igual a 0,222 WT%, eu vou ter esse valor de desvio padrão. Então, aqui eu vou ter, fazendo este cálculo aqui, substituindo esses valores aqui, então posso utilizar tanto o valor de S2 como o valor da variância já calculado anteriormente, já que ali eu tenho o valor de S2. Então, eu vou ter 0,0234 WT% ao quadrado, menor que o meu valor de variância populacional, menor que 0,1643 WT% ao quadrado. Então, neste intervalo, eu tenho 95% de chance dele conter, 95% de probabilidade dele conter a real variância populacional dos meus dados. Então, este é um intervalo de confiança para o meu valor calculado de 0,0493 WT% ao quadrado. Então, considerando duas amostras aleatórias extraídas de duas distribuições normais possivelmente diferentes, a variância de cada uma delas segue uma distribuição Q quadrado de modo que, como cada uma segue uma Q quadrado, então vou ter a variância amostral dividida pela variância populacional de cada uma dessas amostras. Eu faço essa divisão, ela vai se distribuir conforme a distribuição F de Fischer-Zennecor com N1 e N2 graus de liberdade. Então, isso aqui eu tenho que a variância amostral da variável da amostragem 1 sobre a variância amostral da variável 2, isso distribui conforme
a razão entre as variâncias populacional vezes o valor da distribuição f de fichas da Endecor com n-1, com N1 e N2 grau de liberdade. Então, considerando que essas variâncias são iguais, são equivalentes, então essa razão é igual a 1. Então, eu tenho que a razão entre as variâncias das duas amostras, no caso, variâncias amostrais, ela se distribui conforme a distribuição f com N1 e N2 grau de liberdade, onde N1 é o número de grau de liberdade da amostragem 1 e o N2 é o número de grau de liberdade da amostragem 2. Então, vejam só. Teste estatístico, o teste F é o teste estatístico utilizado para verificar a homogeneidade da variância de duas amostras. Então, a estatística F ela é calculada, ela é comparada com o valor da tabela de fichas da Endecor com N1 e N2 graus de liberdade. Então, nesse teste, eu tenho que a hipótese nula, que as variâncias são iguais, e a hipótese alternativa, que uma variância é a variância do sigma1 maior que a variância de sigma2. Então, nesse caso, eu calculo a estatística F com a variância amostral 1 dividido pela variância amostral 2, isso para a variância 1 maior que a variância 2. Ou seja, sempre eu vou ter aqui um valor positivo, isso porque as variâncias sempre são valores positivos, e maior do que 1. Maior do que 1 porque eu vou colocar sempre no numerador a maior variância. E lembrar que essa variância do numerador é o primeiro número de grau de liberdade que eu vou olhar na distribuição fichas da Endecor. E do denominador será a segunda. Lembrando que essa estatística aqui, esse F calculado, ele se distribui conforme essa estatística F de fichas da Endecor. Então aqui, os valores, eu tenho aqui alguns valores para essa distribuição de fichas da Endecor. Então, eu estou variando o N1 e mantive o N2 constante igual a 7. Então, quando o N1 igual a 1, N2 igual a 7, eu tenho essa curva em azul. Então, ela vem do infinito e vai aqui também para infinito. Quando eu tenho o N1 igual a 2 e o N2 igual a 7, então, observe, ela parte aqui de 1 e vem caindo, mas obtendo aqui uma cauda maior. Já quando é igual a 3, ela já parte do zero. Né? 3, 4 e 5, ela já parte do zero e tem esse formato, indo, tendendo a um formato de uma distribuição Q quadrado. Vejamos um exemplo de aplicação do teste F. Então, avaliar se há diferença na variância do teor de ferro no sangue de dois grupos de crianças. Então, temos aqui o grupo A e o grupo B em unidades micrograma por decilitro. E aqui eu tenho 8 valores do grupo A e 7 valores do grupo B. A variância do grupo A é igual a 29,14 micrograma por decilitro, tudo ao quadrado. E do grupo B, 139,62 também micrograma por decilitro, toda a unidade ao quadrado. Ora, então o grupo B possui uma variância superior ao grupo A. Então, vou elaborar as minhas hipóteses. A hipótese nula, que é a variância populacional do grupo A é igual à variância populacional do grupo B. E a hipótese alternativa, como eu estou avaliando aqui a do grupo B é maior que o A, é que a variância populacional do grupo B é maior que a variância populacional do grupo A. Então, dado por essa relação, onde eu suspeito que a variância do grupo B é superior à do grupo A, então eu calculo a minha estatística F, que é calculada pela a variância amostral do grupo B dividido pela variância amostral do grupo A. E ela vai se distribuir conforme uma distribuição F de fichas na Endecor com N1, esse N1 é o número de grau de liberdade do numerador, e o N2 é o número de grau de liberdade do denominador. Então, N1 é igual a 8 menos 1, que é igual a 7, e o N2 é igual a 7 menos 1, que é igual a 6. Então, calculando a estatística F, então eu tenho 139,62 dividido por 29,14 vai me dar um valor de 4,79. Então, estabelecendo o valor de F para
95% de confiança, eu tenho F com 6 graus de liberdade, que é o número de graus de liberdade do grupo B, e 7 graus de liberdade, que é o número de graus de liberdade do grupo A, que está no denominador da minha equação. Ou seja, então se eu observar a curva dessa distribuição F de Fischer de Nebenkohr com 6 e 7 graus de liberdade, então eu tenho esse formato da curva, e para 95% de confiança, ou seja, para esta área à direita da cauda, eu tenho um valor limite da estatística de 3,866 e o valor calculado é 4,79, superior a esse valor, ou seja, eu vou ter nesta curva um valor nesta região, ou seja, na região crítica. Então, como o valor 4,79 é superior a 3,866, que é o valor crítico, rejeitamos H0 ao nível de confiança de 95%. Bem, por hoje é só. Bons estudos!